Não, professor, eu apertei aqui de forma errada. E apertar os três pontinhos aí. Desculpa aí. Começou a gravar, viu, professor? Começou? Ótimo. Então vamos lá. Para mim ainda parece estar girando, mas vamos lá. Olhem, a terceira geração, a terceira fase, não chamar de geração não, porque senão a gente termina confundindo, seja com o romantismo, seja com o, o modernismo nacional, né? Pelo menos o modernismo, aquele que a gente estuda, que era para nível nacional, mas é difícil, como eu falei na aula passada, é difícil a gente ter um modernismo único. O que há são modernismos, porque a semana de 22 tratava de aspectos daquela turma. Depois você vai ter mesmo no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. E na Bahia e o Nordeste vão entrar um pouquinho, vão tardar um pouquinho lá por volta de 1926, que vai começar, porque ficam esperando as diretrizes que vai aparecer naquela conferência sobre o modernismo lá como é o nome dele? Gilberto Freire. Bem, essa terceira fase do modernismo aqui em Alagoas acontece num período de tempo muito emblemático do nosso Estado, que vai de 1945 até 1960. Digo uma fase emblemática porque havia muitas turbulências acontecendo no Estado de todo tipo. Talvez a coisa estivesse mais tranquila, por incrível que pareça, nesse momento, era a questão da educação que estava caminhando a passos largos, coisa começada já na fase anterior, né? Naqueles outros dois períodos, a gente viu que num deles tinha ampliado o processo de educação para além da capital e para além simplesmente do Liceu Alagoano, e também a introdução, durante aqueles períodos, de faculdades, outras aqui no Estado, porque só havia, no primeiro momento, a Faculdade de Direito e o Seminário Diocesano, mais propriamente o Seminário Arquidiocesano. Ele é diocesano no início do século, acho que em 1904, se não me engano, mas a Maceió, acho que era arquidiocese no início de 1900, acho que é 1901. Então, o seminário, quando surge, já é arquidiocesano. Bem, então, a partir de 1945, começam a aparecer alguns eventos muito, muito interessantes aqui no Estado. Vejam que, no período anterior, a gente tinha visto, na Revolução de 30, que Maceió teve movimentações muito, muito significativas a respeito de todo o processo da Revolução de 30. De apoio, obviamente, a Getúlio Vargas e a retomada de Getúlio em 1945, porque ele dá uma pausa na sequência de governanças dele, dá uma pausa durante o período, o período do meio para o fim da Segunda Guerra, e retorna em 1945. Então, isso vai ter algumas consequências aqui no Estado. De 1945 até 1950, o governador... Eita, deixa eu colocar ali, passar o slide. Aí eu não coloquei isso porque aí só tem essa informação, que eu achei uma informação muito emblemática para constar, mas as outras estão lá no material. Então, em 1945, de 1945 até 1950, o governador do estado era Góes Monteiro, Silvestre Péricles de Góes Monteiro. Era o governador do estado. Só que Alagoas ainda estava naquele processo de autoritarismo que vinha acompanhando desde que Alagoas se torna independente em 1817. Aquelas oligarquias que se intercalavam no poder, meio que a semelhança daquilo que acontecia na chamada política do café com leite no Brasil, que eram os grandes proprietários de terra não, os grandes produtores leiteiros na região ali de Minas Gerais, Espírito Santo, por ali,
e os cafeeiros também no sul de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, que foram, digamos, os dois grandes polos, os grandes polos cafeeiros da região. E aí começa, a partir da Revolução de 30, começa uma nova entrada na política, que era aquela galera que estava na periferia política, onde entra, por exemplo, o próprio Getúlio Vargas, que era do grupo dos militares, que começam a entrar também na política, porque houve uma expansão para não só aqueles grandes latifundiários ou as grandes oligarquias, especialmente a partir da Revolução de 30, que foi uma tentativa de quebrar isso, mas Alagoas ainda segue com esse domínio das oligarquias. Não sei se mudou muito, mas se a pessoa pensar nessas famílias que estão dominantes aí, são as velhas oligarquias de sempre. Mas também a pessoa olha para os que estão querendo entrar, vê que são tudo o mesmo lixo. E eu ainda acho que comparar com lixo seria estranho, porque lixo pelo menos tem uma utilidade. Você ainda consegue fazer compostagem e transformar em adubo. Essa galera é até humilhante para o lixo comparar com essa galera que está no poder e os que estão querendo chegar ao poder. Porque a gente não tem uma coisa tão nojenta, tão cebosa, tão inútil no mundo que possa comparar com esses políticos nossos. E aí a gente, para humilhar o lixo, termina chamando essa caterva de lixo. Mas vamos lá, né? Então o Silvestre Péricles seguiu com o esquema de sempre, até que as perseguições, todas aquelas coisas que aconteceram, e aí aparece no cenário político Muniz Falcão, que foi eleito em 1956. 1956 e vai até 1960. Há uma bagaceira, vocês já devem estar vendo aí no slide, há uma bagaceira muito grande aí nesse momento, que o Muniz Falcão, segundo contam, começou a tirar esses polos, despolarizar a política, abrindo a possibilidade de as pessoas comuns, os profissionais liberais, que era o ideal da Revolução de 30, embora Getúlio não colocasse em prática efetivamente aquilo, porque a Revolução de 30 foi vitoriosa, o Muniz Falcão queria meio que fazer isso. Só que isso desagradou muito as elites, né, as oligarquias. E aí, como essas oligarquias sempre tiveram no poder e sempre tiveram grande número no legislativo, reuniram-se para votar o impedimento do Muniz Falcão. E no dia 13 de setembro de 1957, ele tinha sido eleito em 56, né? Em 13 de setembro de 1957, era uma sexta-feira 13, a Assembleia Legislativa do Estado reuniu-se para fazer a votação. Vocês vejam aí nessa fotozinha que está embaixo da foto de Muniz Falcão, esses deputados já tinham uma guarnição do Exército, porque a galera já sabia que isso não ia ser bom, ia ter... A bagaceira ia acontecer aí. Os deputados, você veja aí, 13 de setembro aqui está quente, com força, porque está indo já, terminando já é fim de primavera para início de verão, no rumo do verão. Quer dizer, início da primavera, para nós, é quente do mesmo jeito, não tem nada de amenidade. Mas veja aí que esse camarada aqui, olha, veja como esse deputado aqui está indo com esse sobretudo. E não só ele, se você ver aqui, tem uma aba de subindo para a Assembleia Legislativa. Aqui estão os policiais do Exército, que ficavam ali perto da linha do trem, né?
Então, já tinha sido destacada, deslocada uma guarnição para ir, porque já estavam esperando o pior. Mal a sessão iniciou, já se ouviram os primeiros disparos ali dentro da ala. Nesse disparo, termina... Porque estava aquele embate entre os apoiadores de Muniz Falcão e os que eram contrários a ele. E, durante essa bagaceira, termina sendo morto o deputado Humberto Mendes, que era sogro do Muniz Falcão. Que era sogro do Muniz Falcão. Depois eles se reúnem de novo. Quando houve essa guerra, saem 8 feridos, a bala. Há umas fotos interessantes, porque eu queria colocar os camaradas de trás da mesa empunhando pistolas. Não eram revólveres, eram pistolas. E troca de tiro ali dentro da Assembleia. E aí, diante disso, a imprensa nacional tomou conhecimento disso. Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época, decretou intervenção federal no Estado em 15 de setembro. Então, vejam, 2 dias depois do fatídico evento da sexta-feira 13, em 15 de setembro, em 18 de setembro, em 15 de setembro houve a intervenção federal e em 18 de setembro, finalmente, a Assembleia Legislativa aprovou o impedimento do governador, que foi substituído pelo vice Cizenando Nabuco. Esse Cizenando Nabuco, talvez a ideia fosse fazer uma coalizão. O Muniz Falcão, com ideias mais, vamos dizer, mais liberais, enquanto a participação política, e o Cizenando mais conservador. Eu não gosto de usar esse termo com ele, porque parece que conservador é essa raça serpentada. Ele era atrelado politicamente, muito provavelmente, aos grupos oligárquicos, que não tem nada a ver com conservadorismo aí. Então, a ideia de tirar Muniz Falcão era colocar o Cizenando, que talvez não tivesse sido eleito, se tivesse na cabeça da chapa, e aí tiravam o Muniz logo no primeiro ano, e o Cizenando iria. Só que Muniz Falcão não deixou isso barato, recorreu ao TSE, ao STF, e em 24 de janeiro de 58, o STF determinou que o processo de impedimento dele não tinha sido legal e que, portanto, ele deveria ser reconduzido ao cargo e, efetivamente, ele terminou, porque governou durante os 4 anos que estava, era até 1960. Nesse período, a produção de algodão estava muito... que tinha sido o Ouro Branco, tanto aquele hotel ali acho que é Pajuçara ali, se não me engano, o Hotel Ouro Branco é relativo, tanto que o símbolo dele, se vocês olharem numa das laterais, o símbolo dele é um capucho de algodão. Nessa fase, o algodão começa a entrar em declínio, por conta da concorrência internacional, que oferecia preços muito melhores do que a nossa produção. É nesse momento que a cultura do fumo vai ter um disparo, especialmente capitaneada por Arapiraca e as regiões ali, que tinham a terra muito adequada para aquele cultivo. De fato, Arapiraca vai tornar-se, nos decênios seguintes, a capital brasileira do fumo. Não é de admirar que o tabaco seja uma cultura, sempre foi considerada, porque se você olhar no brasão do Império, há 2 folhinhas ali. Uma é a de café, a outra é a de tabaco. No brasão da República, também estão as 2 ainda lá. Tabaco e café sempre foram as 2, digamos, as 2 culturas que fizeram o Brasil economicamente, junto com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar nunca perde a liderança aqui dentro do Estado, né? A oligarquia canavieira, até hoje, segue aí firme e forte. Quando eles não querem ter muito prejuízo, pedem concordata, porque aí terminam
recebendo um bocado de subsídios e fecham as portas. Em 1950, havia sido feito um recenseamento aqui no estado e constatou-se que, aqui em Maceió, em pouquíssimas casas, havia água encanada, energia elétrica, aparelho sanitário e rede de esgoto. Então, vejam, apesar de o Brasil estar indo num rumo de urbanização, num caminho de urbanização muito forte, muito grande, Alagoas ainda parece que estava atrelada, apesar de na fase passada a gente ter visto que começou o processo de urbanização, aumentou um pouco o processo de urbanização, mas esse processo de urbanização só fez começar mesmo, não se desenvolveu muito. A capital continuava ainda meio que muito rural. O estado, como um todo, permanecia muito ruralizado ainda. O que é que tem mais aí? As novas escolas surgem, né? Eu tinha dito a vocês que a educação talvez fosse o setor que não passou por esses entraves todos, especialmente na área da política. O Muniz Falcão expandiu a educação. Surgem novas faculdades. A faculdade de Direito ainda é resistentíssima. A faculdade de Direito é aquela que tem ali na Praça Monte Pio. Em 1948 é inaugurada a Radiodifusora de Alagoas. Essa parte daí eu já tratei disso. Aqui, sobre o estilo. Só que eu peguei do que estava lá no livro, tem umas coisas interessantes. O segundo movimento regionalista, o primeiro foi aquele que deu origem à primeira e à segunda fase, tudo partindo sempre de Pernambuco, né? Que era chamado agora efetivamente de movimento literário, porque antes era só um manifesto. Lembrem-se, o movimento modernista é o movimento dos manifestos. Então você vai ter o manifesto antropofágico, o manifesto verde e amarelo, todos aqueles manifestos do modernismo nacional. Essa era a grande característica. E o Nordeste não tinha ainda o seu manifesto. Até 1926 começam a aparecer, vamos dizer, as diretrizes do manifesto, que vai aparecer efetivamente em 1900, se não me engano, em 1928. Eu acho que era 28. E aí é quando as literaturas vão começar a tomar mais corpo. Então, esse segundo movimento regionalista, que é chamado de literário, já é a incorporação daqueles pontos que tinham sido definidos no primeiro movimento. Disseminou-se em Alagoas a partir de 1948. O movimento iniciado em Recife, pelo jornal Diário de Pernambuco, teve a participação decisiva do poeta Mauro Rocha. Em Maceió, o escritor José Augusto Guerra se encarregou de divulgá-lo através do Jornal de Alagoas. E aí, com essa divulgação, vários poetas vão aportar grandes contribuições. O movimento se espalhou também nas páginas da Gazeta de Alagoas e da revista Caeté. Tadeu Rocha diz que não há exagero em dizer-se que os dois suplementos da revista de Maceió promoveram um legítimo renascimento cultural na província e deram à expressão literária a liberdade e espontaneidade que equiparam as novas letras alagoanas às suas irmãs da Federação Cultural do Nordeste ou de qualquer província literária brasileira. De fato, eu acho que não seria estranho dizer que desde a primeira geração, desde a primeira fase, a gente já começa a ter uma literatura, obviamente dentro desses limites do que era o movimento modernista, né? Especialmente a primeira e a segunda fase, que são mais de oposição, especialmente a primeira fase, que é aquela fase que vai contrapor-se a tudo quanto era considerado de valor estético pelos parnasianos. Essa primeira e a segunda fase do modernismo, seja alagoano que nacional, vão contrapor-se muito fortemente a isso.
Depois você vai ter a fase de 30, que mesmo no modernismo nacional é considerada uma fase extremamente regionalista, tanto que a gente estuda os autores por região. Você vai estudar os autores da região Nordeste, aí vai ter Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, e depois no Rio Grande do Sul, como eu disse na aula passada, eu terminei me esquecendo de procurar o nome da criatura, mas então você vai ter os movimentos mais regionalistas dominando a geração de 30. A geração de 45 começa um movimento de contraposição aos próprios ideais da primeira fase, especificamente da primeira fase modernista. E aí a gente vai ver nesse slide seguinte, isso daí que tem a ver com as características. Vejam, então a gente vai ter duas características na poesia e na prosa. A poesia, e aí vejam isso daqui, né? Destaca-se nesse período a formação de um grupo denominado Geração de 45. Isso aí tem a ver, como eu disse, esse nome geração remete ao modernismo nacional, ou pelo menos aquele modernismo que, como a gente estuda na escola, que, pelo menos no nível médio, o que parece, o que quer fazer parecer, é que é um movimento de caráter nacional. Não existe movimento de caráter nacional dentro do modernismo. O modernismo entende, isso é quem me conhece de longa data sabe que eu não gosto do modernismo. Eu não perco muito meu tempo estudando autores do modernismo. Me dedico mais aos autores antigos, porque tem muita gente estudando esses autores e pouca gente dedicando-se aos autores antigos como se não tivessem existido. Então, alguém tem que fazer esse trabalho de continuar estudando os antigos. Barroco, romantismo, realismo, parnasianismo, todo mundo só quer se dedicar agora à literatura contemporânea e despreza todo o resto. Eu prefiro deixar, já tem tanta gente capaz, e até muito mais capaz do que eu, estudando esse povo, pois que eles estudem e eu sigo com os antigos. Eu sigo à risca aquilo que disse, acho que foi Zueni Ventura. Em ciência, procure sempre o que há de mais novo. Em literatura, é preferível sempre aquilo que há de mais velho. Então, se um livro, eu sempre procuro ler livro que tenha pelo menos 100 anos. Se não superou a marca dos 100 anos, então eu perdi tempo em lendo aquilo. Mas procuro fazer a aula com o máximo de imparcialidade possível, apesar de eu não gostar desses modernismos. Mas vejam, a geração de 45 remete necessariamente a essa essa ilusão de um modernismo nacional. Quando eu estou falando de ilusão, estou me referindo à maneira como os livros do ensino médio parecem querer transmitir o que era o modernismo. O modernismo traz uma coisa extremamente interessante, que é a percepção das riquezas culturais da regionalidade. O romantismo, se vocês se derem ao trabalho um dia de pegar os autores românticos, quando vão fazer os romances regionalistas, vocês vão perceber como, por exemplo, Inocência, de Visconde de Tonné, como ele procura reproduzir, porque dizem que o Visconde de Tonné andava com uma cadernetinha, ele era um oficial do exército, e andava com uma cadernetinha, tomando nota dos jeitos de falar da população ali. Ele era do Paraná, mas estava destacando no Mato Grosso. No Mato Grosso, não havia ainda Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era tudo uma província só. E ele estava destacando ali por aquelas regiões onde hoje é o Mato Grosso, no norte. E ele tomava, sempre com a cadernetinha no bolso da jaqueta, sempre tomando nota das coisas que ele ouvia, da forma como ele ouvia o povo falando, para trazer isso, e trazia isso para a literatura. Tanto que muitas vezes você vai ler o Inocência, é cheio de notas de rodapé das edições, tentando explicar as expressões que ele supõe não ser muito claras. Mas o que eu percebo nesse romantismo regionalista é que eles começam a perceber certos valores que estavam para além de simplesmente fazer o brasileiro conhecer o Brasil enquanto regional, enquanto terra, enquanto coisa material. Estavam cuidando de passar para frente alguma coisa que, não sei se eles tinham consciência plena disso, ou se faziam por um simples jogar-se estético aquilo, mas mostrar que havia riquezas
extremamente grandes, culturalmente falando, ali naquele povo. E o modernismo aparece porque o modernismo, em certo sentido, é uma retomada de valores do romantismo. Se a gente considerar a história da literatura, a linha da história da literatura acontece assim. Em Portugal sempre procurava mostrar certa unidade, você não vai encontrar uma quebra entre trovadorismo, humanismo, classicismo e barroco. Você vai ver uma continuidade com uma abordagem estética diferente. Só que quando você tem o barroco no momento e aparece o arcadismo rompe com os valores do barroco, mas retomam os valores do classicismo. Valores que não tinham sido abandonados pelos barrocos. Então, ele nega o movimento anterior e assume valores de dois movimentos antes. E aí aparece o romantismo vai desprezar muitas das coisas que estão lá no classicismo, especialmente aquela linguagem empolada, aquele recurso à mitologia clássica que não fazia mais sentido para quem ouvia, e retomam valores do barroco. Aí aparece o romantismo, que deixa aquelas coisas Não, o romantismo, eu acabei de falar. Aparece o realismo, que vai desprezar muitas das coisas do barroco e retomar muitos valores do arcadismo. E assim vai. E aí você vai ter o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que são três facetas, três modos de enxergar a visão estética, né? Que é o realismo e o parnasianismo são duas visões muito parecidas, porque um é prosa, o outro é poesia, e o naturalismo, que tinha, pelo próprio nome, uma visão muito determinista das coisas. Não que o realismo não tivesse, mas o realismo tinha uma abordagem mais de uma ciência mais pragmática, de uma ciência como a física, como a psicologia, ao passo que o naturalismo estava embasado mais na biologia, especialmente naquela biologia a origem das espécies, de Darwin. E aí, quando aparece o modernismo, a primeira geração modernista, obviamente eles, em primeiro plano, o primeiro afã deles era criticar o parnasianismo. Só que, criticando o parnasianismo, ele critica os outros dois e retomam certos valores que estavam no romantismo. E nesses critérios do romantismo, é por isso que eu disse que muito provavelmente isso tenha começado no romantismo e vai atingir o seu ápice ali no modernismo, pensando as particularidades regionais, não particularidades do homem, não particularidades da terra, não particularidades da política, mas particularidades culturais, particularidades estéticas. Isso é que terminava no modernismo, é por isso que falar de modernismo é complicado, deveria ser sempre no plural, né? Os modernismos, porque aí você vai ver as sacadas estéticas, ou antes, as percepções estéticas, porque a estética meio que estava lá, só faltava ser colocada no papel. E aí, os manifestos vão servir meio para que dá esse norte. E aí, eu retomo aqui de onde estava. Eu parei isso para falar isso por conta dessa geração de 45. E aí, depois vocês vão entender o que vai acontecer especificamente nessa terceira fase, que aí eu retomo. Os autores desse grupo tinham em comum o retorno às formas fixas clássicas de metrificação. Então, é nesse momento que a gente vai encontrar nacionalmente gente como Vinícius de Moraes, por exemplo, que vai retomar a forma do soneto bem metrificado, bem medidinho, bem rimadinho, seguindo os modelos clássicos, exatamente aquilo que a primeira e a segunda geração... Na segunda geração, eu não me lembro de nenhum nome de poeta. Parece-me que a geração de 30 é mais de romancistas. O fato de eu me lembrar não quer dizer que não exista. Agora, eu me esqueci antes dessa aula de dar uma olhada ali no material para ver se tinha algum poeta, mas eu encontro mais prosadores, né? Prosadores no sentido de prosa e de romance.
Então, essa geração de 45 tem muito essa marca de retomar aqueles valores que tinham sido desprezados. O que significa dizer que eles não voltam só ao romantismo. Eles retornam também àquilo que era o cúmulo do absurdo para os modernos, que era o parnasianismo. E retomar aqueles valores clássicos que os parnasianos tinham retomado dos Árcades. Então, a geração de 45 tenta unir romantismo e arcadismo para construir uma nova forma de poesia que não precisava mais ser aquelas poesias como tiradas de canto algum e que não estavam preocupadas com sentido algum. Olha que eu disse como se. Eu não disse que eram. Os autores desse grupo tinham em comum o retorno às formas fixas clássicas de metificação e a retomada da poesia como a arte da palavra, num exercício repetitivo de definição do poético. Alguns resgataram o soneto, a ode e a elegia para transmitir sua mensagem. Surgiu, numa reação contrária, a proposta estética defendida pelos modernistas da semana de 22, aqueles da primeira geração, pelo rigor na elaboração poética e pela utilização de recursos do passado. Receberam o rótulo de neoparnasianos pelos próprios companheiros de movimento. Mas quando você pega, por exemplo, uma poesia dessa galera da geração de 45, e aí eu estou pensando no mundo fora daqui do nosso, né? No mundo fora de Alagoas, você vai ver que eles não perdem a essência de modernos. Só reparam que você pode usar as formas antigas para fazer um tijolo novo. Usa as formas antigas e constrói o novo em cima disso. Quando você olha, por exemplo, um soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, quando, em alguma situação, um parnasiano não trataria disso efetivamente. Mas quando vocês imaginariam que um romântico trataria da questão do amor e da fidelidade daquela forma como Vinícius vai tratar? Ou como um Árcade poderia pensar nisso? Mas, de certa forma, Vinícius, no soneto de fidelidade e nos outros sonetos amorosos dele, retoma uma coisa que era uma característica muito grande do parnasianismo, que era a mulher não era vista mais como um ente de razão, como uma mera ideia. A mulher era carne, era sensualidade. O amor não é somente uma coisa divina. O amor é carne, é sentimento carnal. Então, eles partem de pontos diferentes, mas mantendo, em certo sentido, aqueles ideais de inovação que a Semana de 22 se propôs a fazer, né? Na verdade, eles estavam atrelados ao movimento modernista, exercitando uma poesia existencial e social. O principal representante de Alagoas na geração de 45 foi o Ledo Ivo. Interessante que ela botou aqui no passado, né, foi Ledo Ivo, mas quando ela escreveu o livro, Ledo Ivo estava vivo ainda, que fixou na sua obra uma fisionomia própria, com total domínio da técnica e da linguagem. Para ele, a poesia é uma operação verbal destinada a ocultar a vida pessoal, gerando uma mitologia particular que substitui a verdade trivial da existência. Na prosa, Ledo Ivo trafega nos dois mundos, né? Na prosa, os romances e os contos surgidos nessa fase reproduzem tendências de períodos anteriores, especialmente o romantismo e o realismo. Com pequenas experimentações de linguagem destacam-se. Prosas urbanas evidencia o cenário de tensão entre o homem do meio turbulento da cidade grande. Regionalista trata principalmente dos conflitos defagados pelo coronelismo e pela disputa de poder entre a igreja e a política local. E a prosa psicológica, que sonda o subconsciente e o inconsciente humano, percorrendo às vezes caminhos mais obscuros, buscando encontrar as raízes de dramas existenciais, angústias e desajustes psicológicos. Nisso daqui a gente vai encontrar gente como, por exemplo,
Breno-Cioli, que a gente vai tratar um pouquinho, muito rapidamente dele hoje, os desajustes psicológicos, todos os livros de Breno-Cioli são focados nisso aqui, dos desajustes psicológicos. Aqui tem uma informação sobre a Academia Maceioense de Letras. Vamos adiante. George Cooper. Nasceu em Maceió em 1911. Fez apenas o curso primário, colaborou no suplemento literário do Jornal de Alagoas e em outros jornais aqui de Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Assumiu as funções de bancário e funcionário do Ministério da Agricultura. No Rio de Janeiro, onde morou por mais de uma década, foi revisor das revistas Fonfon e O Cruzeiro. Sua primeira incursão pela poesia ocorreu aos 32 anos de idade. Morreu em 91. Aqui estão as obras dele, e aqui há 2 poemas dele. Aqui, esse primeiro, o Cooper, George Cooper lida com a linguagem literária no seu trabalho, na forma como ele trabalha a linguagem literária. Ele construiu uma sintaxe muito própria, caracterizada pela ausência de sinais de pontuação, coisa que quem vai fazer isso depois é o português. Meu nome dele? Meu Deus, cadê a criatura? O Saramago, professor? O Saramago. O Saramago vai fazer isso, ó. Usar muito esse recurso de não pôr sinal de pontuação. Ele usa, vejam aqui, nessas poesias a gente vai usar de sinal de pontuação, ele nem ponto final coloca, estão vendo aqui? Mas usa travessões e parênteses. Isso ele utiliza, mas o resto não. Embora curta na forma, sua poesia lírica expressa um profundo sentimento filosófico, revelando as fragilidades e as tragédias humanas em questionamentos sobre o ser e o não ser, a transitoriedade da vida e o encontro com a morte. O poeta se sente, assim, um solitário no meio da multidão. É uma solidão existencial. É uma solidão cósmica, que pode ser compreendida nesse texto aqui do poema 34º. A solidão em que a morte deixa o morto é maior que a solidão da lua. Minha solidão soma a solidão do morto e a solidão da lua. Sou mais só que um louco. Interessante essa visão dele, né? Que a morte é a companhia do morto, mas a morte vai embora e deixa o morto lá sozinho. É maior que a solidão da lua, minha solidão soma a solidão do morto abandonado pela própria morte e a solidão da lua. Eu sou mais só do que um louco. O poema 10º, o poema, ele tem chamado os livros, então ali, por exemplo, deixa eu voltar aqui o slide anterior, não, é aqui mesmo, aqui embaixo. O Sonho pelo Avesso, foram 60 poemas escolhidos em 1986, A Solidão que Soma, de onde é tirado, obviamente, esse daqui, Linha Sem Traço, poemas, Quando em São Luís, e os últimos, Noite Nova, Vigília, que é obra póstuma. No livro da vida há muito mais acertos. Há acertos e erros, obviamente, mas não há rascunhos na nossa vida. A vida não é rascunho de erros e acertos. Cada instante só pode ser vivido uma única vez. Ou você vive aquele instante ou você o perde para sempre. E mesmo os recomeços, quando você recomeça, você está fazendo um novo começo, porque ele já não vai ser igual àquilo que era antes. Viver é como traçar uma linha reta sem tirar o lápis do papel. Vejamos aqui nesse poema 10º. A idade me diz ser tempo de passar a vida a limpo. Não custa passar a vida a limpo. Não lhe tenho, é o rascunho. Aí vem Lê do Ivo.
Nasceu em Maceió em 1924, estudou no Colégio Diocesano, que hoje é o Marista. Sua iniciação literária ocorre em 1936, no suplemento infantil do Diário da Manhã. Realizou o curso de Direito na Universidade do Brasil, foi jornalista, colaborando na imprensa de Recife e do Rio de Janeiro, funcionário autárquico e presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Escritor de variados gêneros literários, teve suas obras traduzidas em vários países do mundo. É um dos poetas mais representativos da geração de 45, morreu em Sevilha em 23 de setembro de 2012. E aqui estão algumas das obras dele. Aí eu trouxe só um pedacinho de uma poesia dele. Lá no livro, na página 112, 113 e 114, há um excerto de um romance dele, que é Ode e Elegia, o livro, Ode e Elegia, de 1945, mas eu vou ler para vocês um pedacinho do Ninho de Cobras, depois. Minha terra, minha pátria é onde os goiamuns, pressentindo o cair da noite, buscam as locas entre os mangues. No meu país palustre, o peso das chuvas encurva os cajueiros e o sol calcina lágrimas. É uma espinha de carapeba, arranha a louça do dia, que a língua do mar lambe. Entre casas de marimbondos e caranguejeiras imóveis, a tarde me iluminava. Eu soletrava a ferrugem de navios sem nome que a lama das lagoas mastigava. Eu percorria as galáxias, fagulhas de estrelas caíam nos coqueirais do tifo. No chão das ilhas pegajosas, um planetário búzio avariado guardava o aroma do mundo. Minha pátria é a água negra, a doce água cheia de miasmas dos estaleiros apodrecidos. Na cozinha, a boca alugada, soprando carvões, fazia nascer o fogo do dia. Quando eu estava dormindo e chovia no meu sonho, nos vales caíam trombas d'água. A manhã radiante se manchava do sangue escuro da raposa morta no chão memorável. Minha terra é o novo caminho que o homem abriu sem querer no capim à beira do arrozal. Entre lagartos e cagacebos, vi as horas caírem sobre as cercas que afrontavam os relâmpagos. Foi na infância que aprendi a ver-te, ó sol que me ilumina. É um arco-íris, e um arco-íris abriu-se entre as arraias do céu pálido. Foi na infância que aprendi a amar-te, fêmea, que o meu espanto confundia com as caranguejeiras. No meu país de podres arquipélagos, um cardápio de barro sempre espera meus irmãos opilados. E nos monturos, os homens e urubus, na lei da livre concorrência, ganham o pão que Deus amassa. De cima das nuvens eu vi o mundo, escória azul ao longe, mar curvo de navios. Como o universo era belíssimo. A nuvem que roçava os trapiches fugia no celeiro das águas. No fim das trilhas da Great Western, entre balduínas sedentas e dormentes cravadas na água. O branco farol de minha terra clareava jaqueiras acocoradas, sempre grávidas como as lavadeiras. Vindo das ilhas inacabadas, nunca aprendi a separar o que é da terra e o que é da água. Sempre juntei no mesmo prato as espinhas dos meus peixes e o sobejo dos meus sonhos. Eu não coloquei esses últimos versos, mas está lá no livro. Veja que Ledo-Ivo conserva sempre, apesar de vivido tanto tempo longe, ele conserva sempre procura sempre conservar a sua origem, Maceió, onde ele nasceu. O poeta, tanto em sua condição individual como coletiva, é permanentemente influenciado pelo lugar de seu nascimento. Fixada na memória desde a infância, a paisagem oceânica, lacustre e peninsular, a geografia daqui de Maceió vem à tona, repetidas vezes, transformando o que seria mera nostalgia telúrica em fonte abundante de metáforas. Essa poesia do livro Finisterra. Vamos para a seguinte, que é um pedaço do Ninho de Cobras. Aqui tem uma das edições mais recentes, essa foi publicada pela imprensa oficial aqui do Estado,
se não me engano, junto com... Não dá para ler aqui. Esse livro, o Romance Ninho de Cobras, tem início com a morte emblemática de uma raposa. Veja que ele botou isso no verso, né? A manhã radiante se manchava do sangue escuro da raposa morta no chão memorável. Então, no Romance Ninho de Cobras, ele retoma essa ideia da morte da raposa sacrificada a pauladas no centro de Maceió. Esse episódio, que causou grande comoção na cidade, é acompanhado de dois acontecimentos: o suicídio de Alexandre Viana e o assassinato de um homem que escreve cartas anônimas revelando segredos alheios. A narrativa faz uma grande sátira a certas misérias humanas, na pele de personagens como o advogado Serafim Gonçalves, homem atrelado ao Sindicato da Morte, que ambiciona alcançar um cargo político, e a prostituta sem nome que alimenta o sonho de trabalhar no famoso prostíbulo. A expressão ninho de cobras adotada no romance representa para o autor o amor dos alagoanos à sua terra natal, que os impedem de emigrar, embora possa significar também o grupo ou lugar de gente perversa, confusão. Essa ambiguidade talvez explique por que o livro causou tanta polêmica ao circular pela primeira vez em Maceió. Aqui está um fragmento dele, eu vou ler depois outros pedacinhos que não vão estar aqui nos slides. O cemitério era junto ao mar. O muro branco o separava da linha dos coqueiros, e a areia fofa, pisada pelos pés dos acompanhantes do enterro de Alexandre Viana, era a antiga areia das dunas domadas, para que os mortos fossem enterrados num território onde as águas e as terras se encontravam. E um marinheiro norte-americano, alto, louro, forte, batia fotografia nas sepulturas. Na cova aberta, um siri surgiu e logo desapareceu, como se o assustasse o espetáculo dos homens que tinham vindo enterrar um suicida. Na mente do professor Serafim Gonçalves pairava a frase, em latim, que encimava o portão do cemitério. Ela advertia os alagoanos que eles eram pó, e ao pó haveriam de reverter. Mas, evidentemente, poucos alagoanos sabiam latim para traduzi-la e absorvê-la em seus espíritos, que amavam esfaimadamente a vida e o dinheiro. Longe a longe, esgarçava-se um fiapo de nuvem. O guincho de um bonde nos trilhos. Os coqueiros cantavam, urubus de papo cheio cochilavam nos telhados. Quer dizer que Guarabiraba afiou o ouvido, filou um cigarro. Foi suicídio mesmo? Estão falando aí no Sindicato da Morte. O bacharel estremeceu. Um sujeito ruivo, de má sombra, parecia medi-lo com os olhos. Não sou inocente, refletiu. Foi, não foi, vivo contando pabulagens em tudo o que é cartório. Minto que nem cachorro de preá. Sou culpado e carrego a culpa de todos. Se o Sindicato da Morte me assassinar, pagarei por mim e pelos outros. Mirou os acompanhantes do enterro. Rostos sem inocência, olhos cobiçosos, bocas que guardavam astuciosamente o silêncio e a mentira. Mãos ávidas que desde a infância haviam aprendido a segurar dinheiro. E as gravatas apertavam pescoços de futuros degolados. Eles queriam agarrar-se à vida, aos fiapos de existência que se esgarçavam nas memórias contundidas pelo espetáculo daquele sepultamento. Percorriam as suas pequenas janelas mentais, enquanto o mar esturgia perto, azul e branco, e externamente vitorioso com a morte. E assustados, deixavam-se habitar pelo pensamento de que a vida era um acidente, coisa de nada, incerta e transeunte, comparável à mosca voejante que tenta aproximar-se das narinas de um defunto ou aos pelos espalhados na mão que segura a alça do esquife. Dentro de Maceió, nos balcões das farmácias que vendiam permanganato de potássio e camisa de Vênus, ou nos livros negros dos cartórios que consagravam a partilha das misérias e ambições dos homens, fossem elas fazendas ou dinheiro de contado, nos anjos gordos e tortos das igrejas e dos confessionários por onde escorriam as velhas e infindáveis histórias de masturbações juvenis e cobiças e adultérios. No amor e no litígio, na verdade e na patranha, tudo se afigurava fortuito. E talvez no suicídio de Alexandre Viana vibrasse a intenção de converter o acidental em algo respeitável e preclaro como uma lei ou um protocolo semelhante ao Sindicato da Morte, o grande tribunal secreto alagoano. De qualquer forma,
Ele saltara o obstáculo, pulara o largo espaço vazio como um cavalo, para transformar-se na viagem sem torna-volta, num pó ofendido pela fome dos ciris, ou ser, por todos os tempos, e mesmo além de qualquer tempo didático mensurável, a pura essência, guardada em vácuos inopinados, preservada num limbo de gelo e de fogo, e perpetuando na eternidade dos sóis e das galáxias, sempre renovadas e germinadoras, o sinal de seu gesto insensato. Aquele gesto com que quisera conciliar todos os extremos, a servidão e a liberdade, a jaula fedorenta aparecia em sua infância e o fogo que havia entre as pernas de Enaura. Um galalau louvava o suicida. Era um rapaz inteligente, podia ter ido embora de Maceió, feito uma carreira lá fora. Além das dunas, estavam, no mar imenso, os portalós dos navios. Mas quem partiria? Maceió, ainda é o Galalau falando, Maceió é um grande cemitério. No fundo, todos nós já estamos enterrados. No íntimo, eles se sentiam colados às ruas, à luz do farol, ao barulho do mar, aos degraus rangentes que levavam aos lupanares, e amavam o calor daquela paisagem como as cobras amam seus ninhos de pedra. E aí aparece Francisco Valois, esse está vivo ainda. Nasceu em Maceió em 1932 e cresceu em União dos Palmares, apesar da formação em Direito, dedicou-se à profissão de bancário e ao ofício de escritor. Na década de 40, iniciou suas atividades literárias, participando de importantes movimentos culturais, colaborando com a imprensa local e de Pernambuco. Como poeta, fundou a revista AKM e Caeté, desempenhando também o papel de editor de livros. O poema esse que está aí, o Soneto à Bailarina Morta, além da qualidade metafísica que tem, das construções poéticas, Valois também evoca o sentido da visão. É meio sinestésico o texto dele. Por esse motivo, ficou conhecido como o pintor das ideias. Esse daí foi tirado do livro Rosa da Manhã Nascente. Rosa da Manhã Nascente. E é cheio desse caráter visual. Soneto à Bailarina Morta. Esfera em equilíbrio ela dançou. Aqui vejam um soneto. Vestida de crepúsculo, marcada pela estima da valsa funerária, e dominando o espaço, estremeceu as colunas marmóreas do edifício. Circunscritos no círculo de fogo, os passos invadiram o hectare do sono, projetando a silhueta. Miniatura de pássaro pelo ar, e valsou por sobre rosas, inebriada de sons, ela estancou, vacilou e caiu petrificada. Sua carne ficou por sobre a lápide, e sua alma se foi bailando ao ar. Depois aparece aí Cléia Marcília, nasceu aqui em Maceió em 1935, onde participou da fundação de duas agremiações formadas exclusivamente de mulheres. A Associação Alagoana para o Progresso Feminino, de que a gente falou já na aula passada, e o Grupo Literário Alagoano. Depois passou a viver no Rio de Janeiro, trabalhando como advogada, poeta e contista, já foi contemplada com o Prêmio Écio de Literatura, morreu em 2005. A marca da poesia dela é a leveza da linguagem. A capacidade de empregar uma palavra como se fosse uma pena, uma palavra brisa, mesmo quando aborda temas de grande complexidade filosófica. Felizmente o inverno não vem. Felizmente o inverno não vem, ao mesmo tempo, para toda a parte do mundo. Há sempre um lugar onde se pode receber a primavera e olhar para o céu em luz. Por isso, quando o frio do sentir vai surgindo com o vento, sábio é andar em direção ao sol que está chegando na outra parte do íntimo. Em seus versos há também
um desejo subliminar de vasculhar as sensibilidades humanas, redescobrindo o amor nas suas mais variadas formas, do emocional às manifestações concretas, gestuais e táteis. Vejamos esse poema aí, Tua Presença. Vicunha, ruminante... Não, esse vicunha não é para estar aqui, não é só aqui. Isso aqui era para eu ter apagado. Tua Presença, ele fala desse bichinho aqui, ó, da vicunha. Tua presença é um carinho da tarde que passa em lábios pelas hastes dos lírios. Já vais longe, quase na esquina do amanhã, e o aroma do teu amar ainda perfuma a lã da vicunha. Aí eu pulei algum autor, a gente vai agora para Breno Cioli, parei o Carlos Moliterno, depois vocês deem uma olhada nele. Breno Cioli nasceu em Santana do Ipanema em 1921, concluiu o ginásio secundário no Colégio Diocesano de Maceió, dirigiu-se para o Recife para estudar medicina em 1938. Nessa fase mantém no seu ciclo de amigos pernambucanos João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire e Mário Mota. Em 1943, migra para o Rio de Janeiro, onde conclui 3 anos depois medicina na Faculdade de Ciências Médicas. Revelou-se o contista da loucura, ao elaborar uma narrativa ficcional com personagens esquizofrênicos e visões apavorantes. Morreu em 1966 no Rio. Todos esses livros aqui, infelizmente, deixa eu só pegar aqui. A obra completa de Breno Cioli foi publicada nesse exemplar aqui, Breno Cioli, Obras Reunidas. É uma edição do ano 2000. Estão todos os livros de conto dele: João Urso, Cogumelos, Maria Pudim, Dunas, Os Cataventos, Fortuna Crítica e Álbum de Família. Álbum de Família são só retratos que tem aqui no fim. Então, os 5 livros, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 livros, não, são 5 mesmo. João Urso, Cogumelos, Maria Pudim, Dunas e Os Cataventos estão todos reunidos aqui. E depois aparece aqui na Fortuna Crítica algumas coisas de vários autores sobre ele. José Lins do Rego, gente que escreveu ou da publicação de algum livro. Mas é um contista interessante. Ele escreve só contos, não romances grandes. O mais famoso deles, que a Cavalcante coloca no livro, é um pedaço do conto chamado João Urso. O livro de contos também se chama João Urso. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas. Mas é um autor extremamente interessante e, infelizmente, pouco estudado. Essa daí é o início daqui do João Urso. Os morros são fardos rompidos, por lá saltam ecos de fortíssimas vozes, mas a cidade é um enorme silêncio de pesado sono, de um sono estremecido pelas bocas das serras. E parece que a noite das serras é diferente da que mergulha a cidade. Naquela, são as cores vermelhas dos relâmpagos, trovões arrebentando em gritos enormes, árvores tingindo-se rapidamente voltando ao verde de suas folhas. E nenhuma estrela arde sobre os morros. Todas elas estão velando distantes. Ao longe ficaram os ventos, as nuvens raivosas, cores incendidas. Disse-ia que a cidade fosse uma pessoa assistindo a um espetáculo e que, por estar nas últimas cadeiras, manejasse binóculo.
João Urso talvez nunca tenha visto binóculos, mas parece defender os olhos, fazendo das mãos um anteparo contra a fúria dos elementos, e até se esqueceu daquela tristeza que sempre o acompanha. O motor adormeceu as luzes. Somente os vultos brancos das torres da matriz se salientam nítidos, cones suspensos imóveis ferindo a noite. O muro do hospital e seus pavilhões também são manchas visíveis, embora mais fracas, e, se não tivessem pintado a cadeira de vermelho, seria outra mancha a se destacar, um ponto gordo de velho telhado, dormindo com as castigadas paixões. João Urso suspende a gola do pijama, esfrega as mãos. Os gameleiros, as caraibeiras, todas as árvores da cidade da Deixa aqui, tá no masculino, deixa eu ver aqui. Os gameleiros, as caraibeiras, todas as árvores da cidade da beira do rio estão quietas, sem vento algum a sacudir os ramos, a girar o pequeno catavento do posto de meteorologia. Canoas presas em forquilhões como se estivessem sobrecarregadas e não pudessem rumorejar. São enormes, abandonados tamancões. As ruas sem bêbados, sem notívagos, nenhum cachorro uivando. O espetáculo da serra, somente João Urso a ele. Quando os relâmpagos mais fortes entram, como um vermelhidão pela janela, fazem doer-lhe os olhos. Por um instante mostram pedaços da sala de jantar, cadeiras retratadas no espelho oval, 1 metro de parede preenchido por um quadro do Sagrado Coração de Jesus, um Deus de manto azul e vermelho, sustentando na mão esquerda o globo do mundo, à direita repousando sobre o peito como se estivesse aliviando uma profunda dor. E quantos retratos dos antepassados de João Urso ficam tingindo, sangrando na luz dos relâmpagos? Como o velho piano pareceu ensanguentado. Quando os relâmpagos avançam pelo lado do rio, a cristaleira parece ficar com as taças cheias de vinho de uma estranha festa que ninguém quis beber. João Urso suspira, baixa o rosto para a cidade, suspende os olhos para ver as torres, as estrelas ardendo. Sim, aquelas torres, aquele sino, solta outro suspiro. Quanto tempo, quanta lembrança. E fica os olhos como se de verdade estivesse vendo os sinos dentro dos cones das torres, os sinos repicando, acordando a cidade, anunciando uma tromba d'água. Desde pequeno gostava de pensar em coisas desse jeito, coisas que alarmassem, fizessem correr pela sua espinha arrepios de medo, e como seria bom se uma tromba d'água caísse, fizesse um buraco no chão que, para se ver o fundo, fosse preciso lanterna. Uma tromba d'água que arrancasse telhados, decepasse pelo meio a estátua do imperador, quebrasse as correntes da cadeia, as barras de ferro que retalham os rostos dos presos quando vão ver a rua. João Urso chegou a rir como rira toda a infância, um riso que ninguém compreendia, que fez muita gente chamar-lhe de maluco. Ele mesmo nem sabia explicar. Quando via, era a mãe gritando-lhe aos ouvidos, contrariada, aborrecida por querer saber a origem daqueles esparsos inexplicáveis risos. João Urso começava a chorar, e horas inteiras ficava de castigo, trepado num tamborete de pernas altas. As horas corriam lentas, de castigo. As mãos de João Urso sustentavam um livro de sonetos, e quantas vezes João Urso decorou versos de amor, postou-se diante da mãe para recitar o castigo. Às vezes, antes de terminar o soneto, a voz de João Urso parecia ter fugido. A boca se lhe rasgava, mostrando aqueles dentes cheios de limo. As bochechas se arredondavam e, cheias, espremiam os olhos, transformavam o rosto de João Urso enquanto ele ria, aquela oculta e misteriosa satisfação. Volte lá pro branco, seu maluquinho. Mais 3, ouviu? João Urso sabia que mais 3 significavam mais 3 sonetos a decorar. Trepava novamente e voltava à realidade muito tempo depois. As pernas pendendo do tamborete alto. De repente, os ecos do riso de João Urso atravessavam os corredores, enchiam o quarto, venciam a monotonia do imenso sobrado, toda de pedra, de largas paredes, avançando bandas do rio, um enorme quintal, como dormisse no quarto vizinho. Noites acordou, ouvindo alguém chorar. Certificou-se de que era a mãe. Encostou o ouvido, mas a parede de compactos blocos somente deixava ouvir tudo longe, muito distante.
Mas mesmo sem ter certeza, João Urso ficou acreditando que o choro noturno de sua mãe era por causa de seus risos, que tanto ele amava. João Urso ficava radiante, tremia de prazer, sentindo aquele friozinho descer e subir pela linha da espinha dorsal antes de invadir o corpo de repetidos choques. Certa vez apareceu uma visita acompanhada de crianças. Foram brincar no sótão. Debaixo ouviam gritos alegres de uma matinada, mas de repente uma longa gargalhada sufocou todos os ruídos. Estremeceu as crianças que dantes pulavam arcas, brincavam de esconder atrás dos armários de esteiras, ocultando-se em vãos de portas, na escada de estreitos e sombrios degraus. As crianças começaram a chorar, como se estivessem a pedir socorro. No meio do corredor, João Urso era um vulto, rindo nervosamente, rindo às gargalhadas, enchendo de pavor as crianças que continuavam a chorar, chamando pelos pais, pedindo socorro de alguém. Eram crianças chorando como se ouvissem vozes de outro mundo, gargalhadas de uma assombração terrível. Pensou ser castigado, ficar uma tarde inteira trepado no tamborete, ter de decorar muitos sonetos e aguentar puxavantes, gritos da mãe. Desceu muito triste e tristemente olhou da janela à rua, escaldando no calçamento de lajes enormes, subindo como se quisesse alcançar os morros, donde voltavam os jumentos que iam roubar água do rio. E João Urso sentiu o coração disparar, encher-se de ódio e, ao mesmo tempo, de cobardia. João Urso... A psicologia de João Urso ninguém entende. A gente termina sem entender, mas eu acho que também não era o objetivo dele. Era só falar do que acontecia. E ele ria, do nada. Saía correndo pela rua rindo, saía correndo por dentro de casa rindo. E não era um rindo, era uma gargalhada estridente. E os contos dele são assim. São todos assim. Não de gargalhadas, mas sempre de pessoas que têm algum distúrbio psicológico. Ou é mania de perseguição, de tudo há. Há para todos os gostos. E aí a gente termina hoje com João Urso, mas aí no material também tem Abelardo Cavalcante Lins, Antônio Saturnino Mendonça Júnior e só. Ficaram esses, e depois vocês olhem lá no material e leiam os textos que estão ali apresentados. Eu vou ver, deixa-me parar aqui a gravação.